Olá, meus amados, tudo bem? Ultimamente o Senhor tem tocado tanto meu coração porque nós vemos tantas coisas acontecendo. Sabemos que estamos num período difícil, né, de pandemia e tudo. E sabemos que não está fácil para muitas pessoas. E vemos muitas pessoas distante do Senhor, muitas pessoas se afastando, com o coração aflito, por estar perdendo seu ente querido. E Deus tem tocado tanto meu coração, eu ando tendo tanta intimidade com o Senhor, e eu vejo que eu necessito de fazer algo a mais para o Senhor, em estar levando a mensagem dele para aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão afastadas, que estão distantes, que estão necessitando de ouvir uma palavra. Então eu venho aqui por meio desse vídeo, trazendo uma palavra do Senhor para a vida de vocês. Uma palavra que tem queimado bastante meu coração, que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, ela realmente me tocou bastante quando eu ouvi ela pela primeira vez. Então eu venho estar trazendo para vocês essa palavra e que o Senhor venha edificar muito a vida de vocês. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu venho em tua santa e preciosa presença agora, ó Pai, trazer, ó Pai, uma palavra do Senhor para a vida de todas as pessoas que estarão vendo esse vídeo, meu Deus. Que a tua poderosa proteção esteja com cada um, com cada familiar, Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um, ó Deus, que necessita da tua presença. Que o Senhor, Pai, possa vir estar confortando o coração de cada pessoa, Pai, que está passando por dificuldade, por lutas. E eu venho na tua santa presença, ó Pai, pedir que o Senhor fale, ó Pai, ao meu coração, para que o Senhor fale, ó Pai, que o Senhor esteja conosco e que a tua presença se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem fica lá em Lucas, quando fala da ressurreição de Cristo e tudo. E é uma passagem onde Jesus explicava para os seus discípulos que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus falou muito isso para os seus discípulos. Só que quando aconteceu, eles ficaram muito desenganados. E essa passagem na qual eu quero falar, ela é basicamente isso, em relação a dois discípulos que ficaram entristecidos pelo que aconteceu com Jesus e se afastaram. E o nome dessa palavra que eu estou deixando para vocês hoje se chama No Caminho de Emaús. Fica lá em... Já estão com a Bíblia de vocês aí? Fica lá em Lucas 24, 13. Eu vou estar lendo para vocês e depois eu vou dar uma breve explicação. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de ter tido
ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Vou parar por aqui, depois eu continuo lendo mais um pouco. Olha para você ver isso que eu acabei de ler. Esses discípulos, eles estavam desenganados, né? Eles estavam desenganados porque eles acharam que Jesus tinha falecido e que ele não iria voltar mais. Por quê? Eu acredito que, por tanto ver as pessoas tristes, aqui e ali, entristecidas, eles acabaram se entristecendo também. Só que eles se esqueceram da palavra que o Senhor falou para eles muitas e muitas vezes, repetidas e repetidas vezes, falando o seguinte: que essas coisas haveriam de acontecer, elas precisavam acontecer. Mas Jesus deixou todos os discípulos, todos eles alertos. Só que, porém, eles se esqueceram disso porque os olhos deles se fecharam. Foi como se umas escamas tivessem fechado seus olhos e eles não conseguiram enxergar a verdade. E nesse texto que eu li para vocês aqui agora, nesse momento, você vê o próprio Jesus se aproximando deles e começou a conversar com eles. E eles estavam tão cegos, o coração deles estavam tão endurecidos naquele momento ali, que eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Às vezes eu fico tentando imaginar uma situação dessas. Imagina você tem seu irmão e simplesmente você chega perto do seu irmão e seu irmão não lembra de você. Um amigo muito próximo de você. Você simplesmente começa a conversar com ele e ele não lembra de você. Assim estavam esses discípulos. Imagina a dor de Jesus naquele momento ali, em saber que aqueles discípulos ali, sempre caminhando com ele, vendo ele fazendo milagres aqui, milagres ali, e não o reconheceram, porque estavam com seus olhos fechados, estavam com seus olhos, estavam entristecidos e não conseguiram enxergar que era Jesus que estavam ali. Então, uma das coisas que mais tocou no meu coração nessa passagem é que ao longo dessa caminhada que eles estavam indo para o caminho de Emaús, Jesus teve todo um amor, todo um carinho, toda uma mansidão para expor a eles as Escrituras. Ele foi falando com eles, essas coisas não haviam de acontecer, essas coisas não precisavam acontecer. E Jesus, com toda a paciência do mundo, foi explicando para eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse essas coisas. Mas eles ainda estavam com o coração tão endurecidos e não conseguiram enxergar isso. E continuando, né? Eles, quando estavam chegando lá no lugar onde eles estavam para ir, Jesus, né, foi assim, fingiu como quem ia adiante. Só que como já estava a anoitecer, né? Eles falaram: fique conosco, passe a noite conosco, já está tarde, é perigoso. Aí Jesus ficou com eles. Aí quando eles estavam lá na hora de comer, né? Na hora de comer o pão e tudo, Jesus pegou aquele pão, levantou e deu graças.
Neste momento, neste exato momento, os olhos deles se abriram e eles enxergaram que era Jesus Cristo que estava na frente deles. Mas vocês sabem o que fez eles enxergarem isso? Porque Jesus tinha esse costume. Jesus tinha esse costume sempre de dar graças, de dar sempre graças, sempre quando iria comer. Por isso que temos sempre que dar graças quando vamos nos alimentar, quando vamos almoçar. Temos que agradecer ao Senhor. E esse pequeno gesto de Jesus fez com que os olhos dele se abrissem. E continuando o resto do texto aqui, que é uma das partes mais fortes. Deixa eu ver. Achei. Eu vou ler o 30 de novo. Lucas 24:30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Olhem para vocês verem que forte isso. O que um falaram para o outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Olha para você ver isso, que maravilha isso, como é que esse Jesus é tão maravilhoso, como que esse Jesus é tão especial. E você vê toda a mansidão, todo o carinho que Jesus teve com eles. Às vezes eu fico imaginando que se fosse um amigo meu que simplesmente eu fosse conversar com ele e ele não lembrasse de mim, eu iria no mínimo xingar ele, talvez. Como assim você não se lembra de mim? A gente está todos os dias junto, a gente vai ao cinema junto, a gente sai junto, a gente se diverte junto. Mas Jesus, com seu grande coração, Jesus com sua mansidão, com seu domínio próprio, ele teve toda a paciência do mundo. Toda a paciência do mundo com eles. Então isso é o que mais toca o meu coração nessa passagem. E nesse momento, quando eles falam, será que nossos corações não estão ardendo? Será que nossos corações não estão ardendo quando Jesus nos expunha as Escrituras? E a gente cego, sem enxergar que era Ele que estava à nossa frente? E meus queridos irmãos, para finalizar, o que eu quero deixar para vocês, que as escamas dos seus olhos venham cair e que o coração de vocês venham se abrir, que os olhos de vocês venham se abrir para ver que é Jesus, para ver que é o Senhor que está cuidando de vocês, que está ali do seu lado, te protegendo. Então, nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade que estamos passando, sejam fortes. Jesus está do seu lado, o Senhor está do seu lado. Que o seu coração venha queimar, que o seu coração venha queimar de amor por Jesus, que o seu coração venha se encher. Que em nome de Jesus, que vocês possam estar cada vez mais próximos do Senhor. Porque Jesus está à porta, Ele está batendo. Lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você ceará com Ele. Então Jesus apenas espera uma atitude sua. Jesus apenas espera o primeiro passo, que você dê o primeiro passo. Então essa é a mensagem que eu vim deixar para vocês. Eu espero que o Senhor tenha tocado no coração de vocês e que vocês venham saber que Jesus jamais abandonou vocês. Jesus está com você o tempo inteiro. Jesus ama você. O sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, para não precisar de outro, porque ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Então confie no que está nessa palavra. Confie no que está nessa palavra. Porque aqui está a verdade. Porque a Bíblia diz
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então confie no Senhor, que o mais Ele fará na vida de vocês. Eu me despeço de vocês aqui, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, vocês possam me perdoar, que qualquer falha, qualquer erro que possa ter falado, que Jesus venha abençoar muito a vida de vocês. E eu acredito que Deus tocou muito no coração de vocês com essa palavra. Que em nome de Jesus, que Deus venha guardar vocês sempre e proteger sempre. Que vocês possam estar cheios, cada vez mais cheios da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, meus queridos. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho. Olá, meus amados, tudo bem? Eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Escutem a música Emaús, do Ministério Morada. Vocês vão ver que linda a música. E ela conta exatamente sobre a palavra que eu deixei para vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá bom? Dá essa força aí. Valeu!